Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e nesse vídeo a gente vai continuar a filosofar, a intuir para nós mesmos coisas, reflexões sobre o universo das aprovações e das decisões que essas aprovações fazem conosco a partir desse contrato de, de adaptar a instabilidade do consumo gerado por essa reorganização de nós mesmos mediante ao consumo. Assumir alguma coisa nessa vida é você trazer essa coisa para dentro de você. Olhar para coisas é você, de certa forma, trazer o reflexo que é o reflexo da formação mediante as radiações eletromagnéticas e ao transporem o fenômeno da reflexão perante ao contato com a imagem, traz para si essa onda, essa integral de energia em valor de fótons. E esses fótons geram imagens. Imagens permitem que a gente tenha entre algarismos e escalas para administrar essas cores, essas atrações cerebelares, memória. A gente remonta a memória, a gente relembra por causa dessa intimação, né? Então nós intimamos ações, ritmamos e compomos ou decompomos ações pelo veículo de contrações, né? A gente quanto mais contrai ações, mais a gente torna essas ações. A gente se preenche, se enche até se entornar dessas ações. E quando a gente se entorna dessas ações, a gente tem um momento de mudança. Essa mudança, ela é uma mudança patológica. É uma mudança que, de certa forma, vai fazer com que você seja elevado a essa identidade mudada. Você passa a se reconhecer dentro dessa mudança. Você passa a ser um integrado, um agente que integra esse valor. E isso é traumático, né? Olha o nome, olha a palavra. Traz a alma a partir da matemática, do mático, né? Traumático. Você, depois de encher muito desse contrair algo, né? Você vai contraindo tanto que você se enche a ponto de mudar por estar cheio, né? Estar sobrecarregado disso. E aí você leva um trauma de sobrecarregamento. É o que acontece com o fumante, o alcoólatra,
a pessoa depressiva, com a pessoa patológica, ou apreendida por um diagnóstico patológico, né? Patológico, uma pressão que atua dentro da sua dimensão lógica, dentro da tua alma, sobrecarregando, atracionando, conversando, filtrando a sua vazão lógica dentro das demais. E nós na sociedade temos tantas lojas que amparam as lógicas de relacionamento comercial. Comercializamos muitas coisas e fazemos partes das produções de muitas coisas que, no máximo do possível do bem, tentamos partilhar de bem uma receita para que as pessoas utilizem, caso necessitem do produto, utilizem-o de bem. Queremos o bem. A eleição do bem é a melhor coisa para nós. Só que o bem, ele necessita da educação, da medida. Ensinar é necessário. E eu vou dar um exemplo. Para que a gente possa casar, antes a gente precisa namorar. Para que nós possamos comprar uma casa, antes disso a gente precisa se preparar para comprar a casa, para comprar o apartamento, para fazer uma compra que vai mudar a nossa vida, vai mudar a nossa alma, vai acondicionar a nossa alma. E aí, antes de fazer qualquer coisa dessa, nós precisamos de passar por etapas, né? E essas etapas, elas dificilmente vão falar com você frequentemente que você está nessa etapa. Elas não vão. Quando você estiver na etapa, provavelmente você não vai saber que está na etapa. Porque se você souber, essa etapa fica reconhecida por você e a pessoa, o ser abençoado por Deus que está dentro dessa sua etapa, denotando você sobre os acordos de você estar tapado. A pessoa que está olhando a sua arte de destapar isso, né, para ver o quanto você merece de destapamento, essa pessoa a gente chama de anjo no cristianismo. Para aqueles que têm fé, creem, ou para aqueles que não têm fé, essa pessoa pode ser as várias pessoas que vão se relacionar com você, é uma resultante do sabor que você provoca nessas pessoas, que você faz contrair nessas pessoas, vão dizer se você está ou não está pronto para a próxima etapa, porque você sempre vai precisar de estar etapando, entendeu? Você nunca está fora, você está sempre em uma etapa. Isso é esperança. Etapar é você estar a par de um objetivo dentro do caminho do sucesso. Escolher dentro do caminho do sucesso convivido em sociedade, em civilização. Então você vai para a escola aprender a escolher. Escolher, né, é você conseguir
ver aquilo que está tapando. É você ter força para arredar as coisas, mesmo que seja as coisas que estão contraídas aí de formas medi ah, de formas de formas imprecisas, né? Então, existe uma tempestade, uma imprecisão dentro de você que está procurando uma adaptação, uma precisão, uma visão superior àquilo que te está nesse momento, né? Então, é o controle que a gente busca. E aí, para buscar o controle, a gente precisa saber se entornar o bem antes de que o mal entornado faça destruição na sua conexão de controle com essa etapa, esse momento, esses processos que vivemos. E tudo se tornou muito registrado, religioso, porque nós descobrimos o retrato do consumo e a dor que o consumo pode vir a gerar se o consumo for além. Então, para não chegar ao além, a gente diz amém, a gente examena, examenos, para ver, para antecipar, mas para não disparar a dor que a gente chama hoje em dia de ansiedade, ambulância, né? O auto-ansiar de consumo além, né? Só que o além, ele pode ser tanto para mais quanto para menos. Por isso a gente existe em nós o bem, que é o padrão. O padrão, ele é o bem. Ele é a precisão que nos deixa caminhar bem. Embora exista muito nomes supressivos ou sensações supressivas que dentro de relacionamentos, quando elas são armadas, nos dão ameaça e fazem com que nós bloqueemos o nosso amém, a nossa fala de amém, o nosso examen na ação, examen na ação de consumo. E aí, nesses momentos, a gente precisa ser muito forte, porque nesse momento está acontecendo uma prova para tentar dizer que você não é capaz de destapar para essa etapa que te tapa. Você não está capaz para desestar a par na paz da próxima etapa. Então você não vai poder passar para a próxima etapa porque você não consegue se controlar mediante a essa situação, a essa prova de instabilidade sobre lojas e famílias e modelos de maximização de acontecimentos em uma família, laboratórios de simulação de relacionamentos íntimos com uma mulher, com um homem, com um filho. E aí, bem-vindo às lojas. As lojas, elas são esse tipo de conselho
da vizinhança. São para onde que os seus filhos vão correr quando precisarem de ajudas comercializáveis. Ajudas que o capital pode pagar, pode converter o diabo, o capital, a ganância, o dinheiro, o pecado, em um produto que te desenvolve controle de si mesmo. Por exemplo, bola de futebol, peteca, roupa, calçado de esporte, mais exemplos, carro para dar carinho, quando você não puder dar, tem um carro, tem várias coisas, entendeu? Então, nessa vida, tudo está nos preparando para o dia do conflito. O conflito, ele é quando você estiver conflituando-se pela etapa que está muito além do que você imagina, porém você se pergunta se para esse além você obteve a certeza, o certificado de que deveria ir, por exemplo, um casamento, ter um filho com alguém, fazer um curso superior, passar por determinada situação. Então, o conflito ele vem mediante a isso, né? Porque para todo o conflito existe uma confissão que destrói o conflito e te leva à luz. Mas muitos de nós não temos a habilidade de confessar para o conflito se acalmar. Então é necessário confessar mediante o conflito. E aí, no dia do seu conflito com o seu casado, com a sua casa, com a sua família, com os seus filhos, com o seu esposo, com a sua esposa, você conseguirá confessar para eles, confessar para Deus os seus pecados, os seus problemas. Você vai conseguir orações para construir as frases, construir os parágrafos que vão parar com esse conflito e vão dizer amém, além, vão te amparar nessa etapa e vão te levar além, adiante, uma vitória. Você vai conseguir? Eis o problema. E por que a gente vai para a escola? Para aprender a escolher. Por que a gente vai para o curso? Para aprender a discutir as coisas e não para brigar. Brigar pelo bem, assim seja. E aí, quando você quer chegar a um objetivo, você precisa de trabalhar a consciência que está ligada organizadamente para esse objetivo. É a educação, é a forma que está aceita para todas as pessoas caminhar, é o caminho. A educação, ela é o caminho. Você não dorme em uma cama? A cama não é o caminho de dormir para acordar, né? O caminho de você comprar um apartamento, por exemplo, o caminho de você fazer um investimento, pegar um empréstimo, é você conhecer os valores para cada integração
de funcionabilidade que despressiona, contrai dentro dessa obra, né? Então, dessa ação. Então, as ações levam a uma ação maior, né? Muitas açõezinhas levam a uma empresa. Muitas açõezinhas. Então, se você vai comprar um apartamento, uma casa, vai pegar um empréstimo, você tem que visitar a casa, saber se a parte elétrica tá boa, se a parte hidráulica, eu não sei se é hidráulica que fala, tá boa, quando foi trocado a última vez, se os pisos estão ok, se as paredes estão ok, aonde você tem as entradas, um montão de coisas. Então veja bem, comprar uma coisa dessa é um caminho enorme, é uma caminhada enorme. Você não faz isso de um dia para a noite, nem de um mês para o outro. Você tem muito trabalho para chegar nisso. E o trabalho é envolvente, né? Você precisa de ir e trabalhar o conhecimento para quando você fazer o investimento, você estar diante do conhecimento que vai dizer sim. Para a mesma coisa, para você casar com alguém, você não namora antes, você não conhece antes, você não cria uma identificação com a pessoa antes, você não é atraído pela pessoa antes, você não tem uma curiosidade por ela. E aí tudo isso vai sendo trabalhado. E no namoro, você juntamente com a pessoa vai decidir se vão casar. E o que é a decisão? A decisão é um namoro, é quando, depois de muito namorar, vocês consideram em ambas as partes que os dois, eles podem dividir tudo, né? Eles conseguem passar por tudo ou querem passar por todos os desafios, né? E como que você faz isso bem? Como que você tem uma resposta boa? Você namora bastante. Namora bastante não é passar muito tempo, mas o bastante é quando vocês dois conseguem dizer o bastante para convencer um ao outro de que querem verdadeiramente casar. Confessar um para o outro até o fim. Porque confessar é quando você confessa para o outro, você consegue elevar o conflito ao fim. E é uma coisa muito difícil. Talvez seja a maior arma do ser humano é a confissão. Veja só, se você está mediante a uma pessoa e você tem uma arma e puxa o gatilho para ela, pá! Você mata ela e você impede ela de conversar com você. Se ela conversasse com você e confessasse para você de forma humilde e você conversasse com ela, vocês dois poderiam chegar num acordo e até serem amigos ou melhores amigos, ou até mesmo coisas muito especiais, né? Irmãos, alguma coisa assim nesse sentido, né? E é o que a gente espera, porque sabemos que somos todos irmãos perante a Deus, o Criador, e perante aos nossos antepassados. Nós somos uma linha
de montagem de um antepassado que passou muito para que nós estejamos aqui, né, dentro dessa forma de nos temperar perante o raciocínio dessas várias ilusões que a gente tem de relacionamentos com a natureza. O carro, ele é uma natureza que foi contaminada, consagrada pelas vários trabalhos humanos para que ele chegasse nessa deformação de relacionamento de humano para com essa máquina, para com o carro. É um colo de máquina, né? Então, o que acontece? Isso foram vários séculos transformando a natureza para que ela chegasse a essa tona, né? E aí o que acontece? O algodão também, as frutas também, os alimentos, o rebanho, a escola, a igreja, tudo é baseado, é utilizado, é extraído coisas da natureza. E toda vez que a gente contrai essas coisas, a gente tem que medir o sinal que ela faz na contração, para que essa contração não vá além. E aí, para não chegar ao além, a gente fala amém, a gente faz o examinar, para que não deixemos chegar nessa sobrecarga dessa utilização. Ora, então tudo que a gente precisa fazer é confessar a nós mesmos o efeito dessa contração, para não chegar no defeito de ser contraído. Para não sermos contraídos, a gente tem que confessar o efeito da contração. E aí a gente precisa de ser sempre virgem, no sentido da importância do valor do presente, caminhando-se ao futuro. Então, antes, eu sou assim. Depois de consumir, eu sou o quê? E esse processo, ele pode ser aos poucos, por etapas. Vou dar um exemplo que está muito vivo na minha vida nos dias atuais. Consumidores de bebidas alcoólicas. Há pessoas que bebem bebidas alcoólicas para uma coisa, há pessoas que bebem para outras. Só que existem pessoas que não sabem por que bebe. Só que elas, lá no fundinho, existe uma pessoa que quer confessar a Cristo porque bebe. Só que ela está muito tímida, essa pessoa, ela tem muita timidez, muita vergonha de confessar a Cristo porque bebe e não consegue encontrar coragem para foneticamente orar para Deus porque bebe, para Jesus, para si porque bebe. E aí, se ela não consegue para si, ela continua a se beber. E a gente viu no vídeo anterior que beber é uma divisão. Você se contamina de uma substância. E essa substância sobrecarrega o seu organismo. E depois desse sobrecarga, você começa um processo de decaimento.
dessa substância e desconhecimento, descaracterização daquilo que você tem como normalizado. E isso é triste, pessoal. É triste porque é um suicídio. É um suicídio corriqueiro, né? É um ato de se sacrificar diariamente para se ver no elevador do álcool, né? Como se a pessoa ela se tornasse um fantasma alcoólico. Ela se fantasia pro álcool. É bem triste. E talvez não esteja muito para a sua realidade, mas nos Estados Unidos, em muitos locais, é muito comum, tanto é que é muito cinematográfico. O cinema, ele aconselha as pessoas sobre isso, demonstrando quanto, a partir de atores e atrizes, quanto é problemático o vício dessas substâncias. E existem várias substâncias, né? Eu tô frisando no álcool, mas a gente tem drogas, televisões, várias coisas que são viciantes. Só que tem coisas que são consumidas em um sentido colinérgico. Vou dar um exemplo, né? Você tem energia no seu organismo e aí você começa a ler um livro. Quando você lê o livro, você começa a ativar áreas celulares, programar o metabolismo celular para decodificação daquele código. E aí você consome a energia do seu organismo e você começa a deformar a célula e a célula vai se reformando porque você ativa uma reações químicas no organismo dentro daquele processo. Então aquilo é uma atividade física, né? Assistir coisas na internet também são, você ativa atividades físicas, e tudo tem o seu limite, né? Agora, quando você consome bebidas alcoólicas, coisas assim, ou até mesmo muitas bebidas açucaradas, isso e aquilo, o que acontece? Você até ativa sim o organismo, só que quando você gera um excesso, quando você chega ao excesso, e essas coisas elas levam muito fácil ao excesso, né? Coisas assim fazem a pessoa chegar muito fácil ao excesso. E aí esse excesso, ele acontece a mesma coisa, a pessoa entra em um processo de luta e ampliação da ativação. Logo, para ela chegar, quanto mais ela fazer esse processo, mais ela vai precisar de consumir para chegar no nível de reconhecimento, satisfação ativa, né? E quanto mais a pessoa faz uma coisa dessa, mais ela tende a não ativar outras áreas do organismo. Então, se você passa todo dia 2 horas bebendo, né, bebendo cerveja, isso e aquilo, dessas 2 horas você poderia ter passado 30 minutos lendo, 30 minutos caminhando, 30 minutos cuidando da sua casa, fazendo as faxinas, isso e aquilo, e 30 minutos conversando com alguém da sua família, 30 minutos fazendo outras coisas.
Você tá entendendo? E aí o que que acontece? Isso é isso é formador de grupos. Então o que que acontece? As pessoas começam a se afastarem de pessoas que se entregam para bebida e não fazem outras coisas, porque você começa a ver no comportamento dessas pessoas uma dificuldade de cognitiva, ou dificuldade física, um atraso cognitivo, uma dificuldade de se comportar e uma ansiedade pelo momento de beber. Então a pessoa ela fica ansiando a hora de qual ela vai beber. E se ela pudesse, ela beberia agora. Só que às vezes esperar mais um pouquinho é melhor. Você tá entendendo? E aí isso as pessoas começam a se afastar dessas pessoas. Essas pessoas não vão entendendo, porque elas nunca admitem que elas não sabem confessar, elas não admitem e acham chato tudo, porque tudo não envolve a bebida. Aí quando estão bêbadas, deixa tudo pra lá e foca na bebida. E quando estão bebendo, sempre tem pessoas bebendo com elas, porque é os grupos dos bebês, bebedores. Então isso é um problema. E bom, nós temos estado sobre esses problemas aí, na gravidade das nossas relações, né? Então, o maior problema de todos é que não é a bebida a culpada. É porque a bebida nem viva é. Não é a propaganda a culpada, porque a propaganda ela lança efeitos colinérgicos em relação a emoções dos seres humanos se prepararem para prestar contrações de consumo dessas substâncias. Mas nem as propagandas são as reais culpadas. A culpa, ela é da família, ela é da pessoa. E ela tem essa culpa, ela é um pouco da nossa sociedade também, né? Porque a gente tá um pouco atrasado nessa relação da educação, porque não é só crianças que precisam de frequentar centros de educação. Sempre deve haver oferta para todos que querem estudar chegarem a uma sala e estudarem e fazerem parte daquele estudo. E você não pode cobrar nota, você não pode cobrar as coisas que são cobradas. Você precisa, né, país Brasil. Se você quer salvar a sua população, se você quer dar saúde, né, se você quer uma população que é boa, quer salvar os seus filhos, você precisa de os colocar sempre à disposição de estudar e incentivar isso, né? Mergulhar propaganda, mergulhar valor, mergulhar premiação,
né, você ter, ao invés de futebol, você ter times de estudante para incentivar os pais a estudar profundamente, seja com 60 anos, 70 anos, seja aposentado. O estudo é a arte da união, é a arte da aceitação, é a arte de entender que todos nós podemos escutar o próximo, porque o próximo quer falar, quer confessar a sua sabedoria para nós, quer nos doar o seu entendimento. Então, tá, vai por mim. Se você quer, pai, se você quer um futuro bom, quer fazer história, presidente, se você quer fazer história, comece colocando a educação como algo de consumo. Se a gente parar de beber água, a gente morre. Se a gente parar de se alimentar, a gente morre. Se a gente parar de medir os nossos consumos, se a gente parar de ter educação, de respeitar as escolhas, de ir para as escolhas, de fazer os cursos, curtir as coisas, se a gente parar de ir para a escola, a gente morre. E aí existem várias mortes. E eu sei que existem várias mortes. Eu convivo com pessoas mortas. Eu conheço pessoas que estão mortas. E não é porque o meu nível de consideração a elas é pouco. É porque eu sei que elas morreram. Elas morreram no sentido de serem vivos para escolher, para falar, para entender. Elas não conseguem controlar a vida. Elas não conseguem, elas são dependentes essas pessoas, elas se tornaram dependentes das suas covas, né, dos seus cemitérios. E isso é triste, mas as pessoas se adaptam, até mesmo na morte elas se adaptam. E existem vários livros que contam, né, pessoas que estão no pós-morte, pessoas que vivem no pós-morte, que estão no inferno, né, o inferno de Dante Alighieri, pessoas que foram para o paraíso, para o purgatório, isso e aquilo. Porque a gente sabe o que é viver. Um recém-nascido nos mostra muito bem o que é viver, o que é querer viver. Uma criança crer na vida. Um adulto, ele luta com a adulteração que ele sente, o adulto, ele luta com a adulteração para acertar a criança que vive nele e viver. O menino Jesus, o velho, ele luta para viver, vivelhar, né? Só que tem muitas pessoas que morreram para os vícios, para os pecados, não conseguem abandoná-los. E o que é pecado? Complicado, né? É o que mantém na morte, né? Porque se tem uma coisa que Deus quer, é que vivemos. Deus não quer que morremos. A vida transforma a esperança de Deus. Então eu acredito que enquanto vivos, nós temos o poder de transformar a esperança de Deus em nós. Por mais que Ele conheça o nosso futuro,
se a gente lutar com força, nós estaremos fazendo o nosso papel de agradecer a Deus, né? Sobre todas essas coisas. Mas eu sei que para cada pessoa existe um nível de dificuldade, porque substâncias e famílias e país, né? A gente tem muitas divergências com isso. E muitas pessoas que escondem a vergonha, não fazem a confissão, juntam-se às outras e elas adotam um comportamento muito grande, muito forte, um dinossauro de esconderijos, né? Se escondem em dinossauros, se escondem em fábricas, se escondem em necessidades que são supérfluas, né? A verdade que nos liberta, a confissão, ela é mais poderosa e mais inteligente do que qualquer inteligência que a nossa boca consegue falar, que os nossos dedos conseguem apontar, que a nosso ouvido consegue escutar e que nosso nariz consegue sentir. A palavra que salva, ela salva de dentro para fora e contamina todas as pessoas de um processo milagroso, né? Uma pessoa que foi salva consegue refletir ao mundo todo a esperança da salvação. Então, quando a gente vê a salvação, a gente sabe que é verdade. A gente sente, só que a gente precisa de ser sensível para elevar esse sentimento ao nosso interior e confessar e tomar essa ajuda para nos confessar a Deus e conseguirmos nos transformar, nos contaminar desse sol, né? No ser vivo, no ser vistos por esse sol. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esses consumos, com esses produtos. Muitas vezes não fazem bem nada, né? Talvez seria muito mais bem se eu pudesse ir na loja e trabalhar e sempre que eu quiser ir na loja, a família da loja me receber e eu trabalhar e comer, né? Daquela natureza. Sei lá. E eu pudesse pagar com amor, pudesse pagar com as caridades, como irmão e irmã, né? Pagar com as bênçãos de pai e bênçãos de mãe. Né? A gente tem inteligência para chegar nesse sentido. Né? Se tem pessoas que chegam na loja e querem comprar a loja, que querem beber as coisas mais caras, isso e aquilo, querem aparecer, isso é coisa do pecado, é coisa de pessoas que não confessam, é coisa de pessoas que querem potencializar essa maldade, esse comportamento viciante, né? O poder do dinheiro, o poder da bebida, do consumo, o consumo desenfreado. Então, isso é muito feio e tá faltando educação. A educação é a única coisa. Se todos nós fôssemos educados, inclusive os donos de lojas, eles saberiam ver muito melhor do que vem e às vezes não escolher não atender as pessoas que elas hoje escolhem atender por enriquecimento,
para o fundo de caixa. Então, às vezes, nós todos poderíamos lutar por bem para não atender as pessoas que não valem a pena. Podemos ser ricos o bastante para servir a educação e não nos deixar levar pela falta de educação que a gente às vezes promove, as deixando consumir nas nossas lojas, deixando crer que existe lógica para a falta de educação. Então não haveria de existir, não deveria de haver existência de lojas para falta de educação. Haveria de haver escolas. Tá entendendo? Então é mais ou menos esse é o sentido da nossa reflexão hoje, né? De escolas e não de lojas para pessoas deseducadas, de escolas. E é isso que precisamos, né? As escolas vão ajudar os faltas de educação a escolherem melhores educações para prestar uns aos outros no meio de sermos unidos. Eu vou ficando por aqui então, a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui!